Amigos, amigas, vocês que eventualmente acompanham os meus vídeos sabem perfeitamente que há mais de um ano eu venho condenando veementemente a ação criminosa dos Estados Unidos e de Israel contra os palestinos. Talvez essa seja a mais perversa ação feita pelos homens contra a humanidade. Nós temos hoje aproximadamente 3 milhões de pessoas que não têm onde morar, não têm água potável, não têm sequer um pãozinho carioca por dia para sustentar a família. Um pãozinho carioca por dia para sustentar a família. Israel está fazendo uma guerra, segundo eles, contra os terroristas, que são os Hamas. O Hamas é uma resistência contra todos os crimes cometidos por Israel à Palestina há muitos anos, desde 1948. Esse não é o primeiro ataque. O ataque de Israel contra os palestinos é sistemático, criminoso, brutal e imensamente violento. Por isso que é brutal. Hoje, exatamente hoje, existem aproximadamente 15 mil prisioneiros palestinos lá no território de Israel, presos sem julgamento prévio, sem defesa, de forma absoluta e criminosa. Os colonos de Israel, eles entram no território da Palestina e montam lá um kibbutz. Aí vão plantar e proíbe os palestinos de passarem perto. Se passarem perto, são alvejados a bala. Aí o Hamas, indignado, faz a defesa do seu Estado, do seu território, é terrorista. Aí Israel não é terrorista. Quantas bombas foram despejadas na Palestina nesses últimos meses de guerra? Mais de 70 mil pessoas morreram. Só crianças são 30 mil. 20 e poucas mil se sabe, porque deu para contar, e tem uma grande parte que está debaixo dos escombros, e eles não deixam sequer que ninguém busque as crianças que estão lá. E mulheres também, mas eu estou falando das crianças porque é uma coisa absurda. Se tem uma guerra, as convenções dizem que a guerra do exército de um país com o exército de outro país. O combate é de exército para exército, de força armada para força armada, e não contra crianças e mulheres. Por isso que é crime. Por isso que Israel tem que ser condenado por crime contra a humanidade. E eles fazem isso há 4.000 anos. Palestina existia há 10.000 anos. Eles chegaram lá, agrediram, mataram muita gente. Quase acaba com toda a população. No ano 1200 antes de Jesus Cristo nascer. Esse foi o maior, o mais brutal ataque que eles fizeram contra os palestinos, quando faltava ainda 1.200 anos para Jesus Cristo nascer. Jesus nasceu, hoje nós já estamos no ano 2025. Então, são muitos anos de ataques perversos e covardes e de ladrões. E eles mataram aquele povo para se apoderar da terra deles, que viviam lá, povos nativos, como por exemplo os índios brasileiros,
Eles viviam lá há 10 mil anos. E agora esses miseráveis estão dizendo, juntamente com os Estados Unidos, que quem dificulta a alimentação daquelas pessoas é a Palestina, através do Hamas. É mais claro do que o dia que eles não permitem que entre em caminhão com alimento. Não permitem nem que entre repórter. Nem que entre repórter. Nenhuma ajuda humanitária. Eles não permitem. Quem está matando as crianças são Estados Unidos, Israel e alguns países da Europa. Agora, o que eles querem, meus amigos e amigas que estão acompanhando este vídeo? E eu peço a vocês, pelo amor que vocês têm, os filhos de vocês, e que eu sei que nenhum de vocês viu o dia amanhecer e depois o anoitecer sem ter tido a agonia de não ter um pedaço de pão para dar aos filhos de vocês durante um dia. Pelo amor do filho de vocês e das filhas de vocês, criancinhas, divulguem esse vídeo e outros vídeos que vocês encontrarem, se caso procurarem, para mostrar a realidade e cobrar uma ação do mundo contra o genocídio que Israel e Estados Unidos está cometendo contra crianças. Se vocês não suportariam que um filho de vocês passasse um dia sem alimento, então imagine o que é 2 anos de uma população sem casa, sem água, sem remédio, sem escola, sem saúde e sem ter o que comer. 1 litro de farinha de trigo eles não têm. Imagine a situação dessas crianças. Por isso que eu peço para vocês divulgarem esse vídeo, para que o mundo possa acordar ante esse crime hediondo cometido por Israel, principalmente, e Estados Unidos. Isso é até uma obrigação moral. Eu venho denunciando isso há muito tempo. Ainda bem que agora a bomba estourou. Todo mundo está vendo, porque alguns heróicos repórteres e jornalistas do mundo estão lá correndo risco de vida, proibido. Muitos já estão presos, mas alguns ainda estão mandando notícia para nós. Nós precisamos imediatamente condenar Israel pelos crimes contra a humanidade. E vou dizer para vocês, meus amigos e amigas, se esse massacre durar mais ou menos mais 30 dias, no máximo, sem que ninguém possa levar ajuda humanitária, alimento para os palestinos, morrerá mais ou menos 1 milhão a 2 milhões de seres humanos naquele pequeno pedaço de terra que luta para simplesmente sobreviver.